Nós estamos estudando o livro de Neemias. Hoje nós chegamos ao capítulo 4. O título da nossa lição nessa escola bíblica dominical é Superando a Oposição. Porque fazer a vontade de Deus exige disposição, perseverança, quebrantamento com oração, jejum e adoração, confiança no Deus provedor, sabedoria para o trabalho pessoal e coletivo, consagração, santidade, capacitação do Espírito Santo. E tudo isso nós temos visto aqui nos estudos que nós temos abordado no livro de Neemias e sobre a vida de Neemias também, tanto na pessoa de Neemias quanto no livro que leva o seu nome. E hoje nós veremos que, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo tendo a mão bondosa do nosso Deus, como afirma Neemias em várias ocasiões, tendo essa mão bondosa de Deus sobre nossas vidas para obedecer à sua vontade e sermos instrumentos no cumprimento de promessas de Deus para o seu povo e sobre nossas vidas, como a restauração dos muros de Jerusalém, a restauração da nação de Israel, nós podemos enfrentar oposição. Um teólogo chamado Matthew Henry, ele disse assim: os ataques do inimigo são muitas vezes mais intensos quando estamos próximos de realizar grandes coisas para Deus. Assim como Neemias, devemos vigiar e orar. Portanto, no estudo de hoje, veremos como superar essa oposição. E o capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Já viu alguma coisa parecida? Quando a gente está tentando fazer alguma coisa e as pessoas se opõem, e não somente se opõem, mas as pessoas também, elas começam a articular ações, posicionamentos, começam a lançar calúnias, difamações, e hoje, no nosso estudo, nós veremos tudo isso. Como os inimigos da obra de Deus em nossas vidas nos atacam, quais as estratégias que eles usam, qual a principal intenção dos inimigos e qual é o modo operativo deles. Veremos isso hoje, principalmente no capítulo 4, no capítulo 6 e no capítulo 7. E também veremos como Neemias reagiu diante dessa oposição, quais ações práticas ele tomou, como ele mobilizou a equipe de apoio e trabalhadores para resistirem a essa oposição e como Deus agiu dando vitória a Neemias e ao povo, fazendo superar a oposição. E o primeiro ponto desse nosso estudo é a afronta do inimigo. A afronta do inimigo. Eu quero que você acompanhe, se você tiver a sua Bíblia, sobre a afronta do inimigo, nós vamos perceber que eles são organizados e conspiradores contra a obra de Deus. Acompanhe, por exemplo, capítulo 2, versículo 10 e versículo 19. Sambalá, Tobias e Gesem, o árabe. Eles começam a conspiração e começam a se organizar para se oporem à obra de Deus. Diz o texto assim, 2:10, mas Sambalate, o oromita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Olha o versículo 19 agora, versículo 19. Porém, quando Sambalate, o oromita, Tobias, servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? O expediente desse povo é o expediente de conspiração. Olha no capítulo 4, por favor, versículo 7. Nós lemos de 1 a 3. Vamos ler o versículo 7. Mas quando Sambalá, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Eles são organizados, são conspiradores, eles se aliam, e interessante que até povos estrangeiros, talvez até inimigos entre eles, mas diz o ditado que o nosso inimigo em comum nos faz amigos, mesmo quando nós somos inimigos. Então, quando a gente tem uma
um objetivo para destruir a obra de Deus, um objetivo para fazer com que a obra de Deus pare na vida de uma igreja, no caso ali das muralhas de Jerusalém, mas vamos usar como metáfora para a reconstrução das nossas vidas, de algum aspecto das nossas vidas. Aí os inimigos eles começam a se opor, se organizando e conspirando contra nossas vidas. Mas também, até mesmo sacerdotes. Esses aqui são inimigos externos, mas também inimigos internos se opõem à obra do Senhor. Capítulo 6, versículos 10. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedindo de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, de noite eles virão matar você. Qual que era a proposta de Semaías? Era Neemias se valer da lei, de que aquele que estava jurado de morte, ele entrava no templo, se agarrava na arca, ou então no altar, melhor dizendo, ele se agarrava no altar, e enquanto ele estivesse agarrado ali no altar, o vingador não podia entrar no templo e matá-lo. Era a proteção do culto. Você sabia que hoje existe isso também, na nossa legislação? Um dia desse aí, uma pessoa estava fugindo da polícia, e entrou numa igreja que estava realizando um culto, uma missa, que era uma igreja católica. E enquanto estava realizando, o padre olhou para aquele rapaz e ele falou assim: eu sou inocente, e a polícia está querendo me pegar. Pois o padre ele continuou a missa e foi fazendo vigília, ele não encerrou aquela missa para a polícia não poder entrar dentro da igreja e prender o rapaz que estava fugindo. Sabia que o nosso culto é inviolável? É inviolável. É público, as pessoas podem entrar aqui, mas a polícia não pode entrar aqui para fazer o que quer, a não ser que seja chamada. É inviolável. Então tem esses detalhes aí. E aqui, o Semaías estava propondo exatamente isso para Neemias. Olha o que ele disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Isso era prática daqueles que tinham cometido crimes. Então ele não ia se colocar na posição de um bandido para poder fazer isso. A integridade de Neemias. Olha também o versículo 13, que diz assim: para isto o subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. A afronta do inimigo, querendo fazer a gente pecar, querendo fazer a gente se amedrontar, a gente ficar covardemente fugindo das suas ameaças. Eles se organizam, e isso tem tanto a parte externa, como Sambalá, Tobias, Gesem, como a parte interna, Semaías, que era alguém que tinha acesso ao templo, e até mesmo entre aqueles do próprio povo, 6, 18 e 19. Capítulo 6, versículos 18 e 19. Olha só o que diz: pois muitos em Judá eram aliados a ele quem? Tobias, que é o versículo anterior diz. Porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Jonã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Ou seja, são anciãos de Israel, esses nomes aí. São príncipes de Israel. Os príncipes de Israel são nominados. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a eles as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Veja como que a afronta do inimigo faz. Primeiro, ele organiza o ataque, ele faz uma conspiração, ele vem com pessoas aderindo ao seu projeto infernal e começa a nos atacar. Por isso eu levo a um outro ponto, que é que eles usam do mesmo expediente infernal. No capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: quando Sambalá, Tobias, Gesem, o árabe, o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalá e Gesem mandaram dizer a mim: venham, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era o quê? Me fazer mal. Não existe almoço grátis. Já diz um grande ditado, principalmente lá em Brasília, onde a política corre solta. Não existe café da manhã grátis, não existe almoço grátis. Tudo eles querem fazer alguma coisa. Eles querem te corromper, eles querem te prender, eles querem te acusar. Então, e eu falo, o expediente
desses opositores é o mesmo expediente infernal. Eles querem conspirar contra nossas vidas. Eles querem desanimar, desprezar, amedrontar, difamar, subornar as outras pessoas. Subornaram outros homens, igual Semaías. Eles certamente prometeram privilégios. Aliás, eles estavam com medo de perder os privilégios, porque uma vez que Sambalá, que era governador de outra província, e não Jerusalém, ele visse Jerusalém restaurada, o governador atuando com eficácia em Jerusalém, então ele iria perder alguns privilégios naquela cidade. E assim eles começam a difamar, desanimar, desprezar, amedrontar. A afronta do inimigo, eles são organizados e conspiradores. A afronta do inimigo, eles usam do mesmo expediente infernal de conspiração, desânimo, desprezo, de medo, de difamação e de suborno. Mas eles têm uma intenção que é uma intenção cruel, terrível, que é a intenção de matar e parar a obra de Deus. Neemias capítulo 4, versículo 11. 4, versículos 11 e 12. Olha só a intenção maligna desses inimigos. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Eles estavam em todos os lugares e a intenção deles era se infiltrar, corromper alguns do lado de dentro, levar alguns do lado de fora e matar, se for necessário. Matar ministérios, matar a alegria, matar o casamento, matar os estudos, matar o futuro profissional, matar a nossa disposição, matar a disposição de perdoar. O inimigo tem a intenção de matar e parar a obra de Deus. Por isso que Matthew Henry disse que os ataques do inimigo são muitas vezes mais intensos quando estamos próximos de realizar grandes coisas para Deus. Por isso que quando nós estamos envolvidos em edificar nossas vidas com disciplinas espirituais, edificar relacionamentos, gerando perdão entre os corações, reconciliação entre as pessoas, às vezes cônjuges, às vezes filhos e pais, quando nós estamos dispostos a superar vícios, superar dificuldades para ter uma melhor condição de vida, por exemplo, um estudo, ou então nos vermos livres de comportamentos que nos atrasam a vida. Todas as vezes que nós estamos com uma obra de Deus em nossas vidas, ou então para a igreja, a coletividade do povo de Deus, o ataque do inimigo vem, a afronta do inimigo vem. De maneira organizada, de maneira conspiratória, de maneira que usa os mesmos expedientes do inferno e de maneira terrível para matar, roubar e destruir nossas vidas. Mas e como Neemias reagiu diante de tudo isso? Se a afronta do inimigo vem organizada, acompanhada de muita conspiração contra nossas vidas e a obra de Deus, e o expediente continua o mesmo, a intenção também é a mesma, como que Neemias superou essa oposição? E nós temos algumas lições aqui no texto que nós estamos abordando. Neemias orou a Deus, a primeira coisa, no capítulo 4, no versículo 4, nós temos aí, Neemias orou a Deus: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Uma oração de posicionamento. Ele se posiciona. Olha que neste momento aqui, a oração de Neemias, ele clama a Deus, ele pede ao Senhor para ouvir o seu clamor. Ele mostra o que está acontecendo, meio que dá uma contextualizada em Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que esses caras estão fazendo aqui em Jerusalém, Senhor. E ele se posiciona diante disso. Olha o versículo 9, que deixa para a gente também. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Capítulo 6, versículo 14. 6, 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre guerra espiritual. Enfrentando guerra espiritual, enfrentando uma opressão na sua vida.
E eu perguntei para ela como que ela estava orando, como que ela estava lidando com aquilo. Eu digo que eu sou filha de Deus, eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, Ele é meu Salvador, eu conheço o meu Senhor e eu tenho convicção da minha salvação. Eu falei, e mais alguma coisa? Não, só isso. Aí eu falei, bom, está no meio do caminho. Você precisa agora aprender a guerrear. E a guerra não é só você reafirmar a sua identidade e nem conhecer o seu destino final. Na guerra você precisa também atacar. Você precisa saber se defender. Você precisa ter outros dispositivos e armas para você se posicionar em uma guerra. Então você precisa confrontar o inimigo. Davi, quando viu o gigante Golias vindo em direção a ele, lançando imprecações, ou seja, maldições, praguejando contra Davi, dizendo, eu sou cachorro para você vir para cima de mim com paus e pedras, eu vou arrancar sua cabeça e vou dar às aves do céu. Aí, Davi, naquele momento, em vez de sentir medo, ele se posicionou, e eu gosto muito do posicionamento de Davi naquele momento ali, porque ele fala assim, não foi a mim que você está ofendendo, que você está aqui querendo brigar, mas ao Senhor dos Exércitos. Primeiro, ele não leva a afronta para o lado pessoal, ele coloca na conta de Deus. Lembra de Ezequias? Ezequias, Senaqueribe também estava avançando, ele já tinha conquistado Israel, a Síria, Senaqueribe é o rei assírio, já tinha conquistado Israel, e ele estava descendo, procurando invadir Jerusalém. Então ele já tinha invadido algumas cidades do território de Judá, a nação de Judá, e ele chegou perto de Jerusalém e falou, eu vou invadir agora Jerusalém e vou destruir toda a nação. E mandou uma carta. Enquanto ele mandou essa carta, Ezequias estava lá falando para o povo, vamos confiar em Deus, vamos confiar no Senhor, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele vai nos proteger. E ele escreveu na carta, Senaqueribe, dizendo, você anda dizendo para os seus soldados, para a sua nação, que o seu Senhor vai livrá-lo das minhas mãos. Não vai, não vai. Assim como eu fiz em outras nações, assim como eu fiz em Israel, assim como eu fiz na Síria, assim como eu fiz em Damasco, eu vou entrar aí, vou destruir você, e o seu Deus não vai conseguir fazer isso. Aí Ezequias pega a carta e fala, olha aqui Deus, ó, ele está falando de você. Então ele, sim, estava sendo atacado pessoalmente, estava, mas ele coloca diante daquele que é o nosso escudo, é o nosso refúgio, é o nosso protetor, é a nossa fortaleza. Senhor, olha aqui, ó, o que estão fazendo. Olha o que estão fazendo. Aí Deus pega, usa o profeta Isaías e fala assim, olha Ezequias, fique tranquilo, dê um passo para trás e deixe Deus agir, porque foi a mim que Senaqueribe afrontou. A mesma coisa Neemias faz aqui. Ele fala, Senhor, o Senhor não está vendo? Lembra desses homens, segundo as coisas que eles fizeram, e também desses profetas e profetisas que quiseram me amedrontar. Em outras palavras, Neemias está colocando a afronta diante daquele que pode resolver todas as coisas. Oração com posicionamento, mas também oração com quebrantamento. Hoje, no nosso momento de confissão, nós vimos a importância disso. E no capítulo 1, versículo 5 em diante, nós vamos ver que Neemias se quebrantou diante de Deus, lá atrás, onde também já tinha oposição. Porque a gente precisa observar que o livro de Neemias é um livro narrativo que foi escrito depois de tudo feito. Então ele veio narrando as coisas e tem um certo anacronismo. A sua própria oração aqui no capítulo 5 também faz referência ao que ele sofreu lá na frente. E ele diz assim, Senhor Deus do céu, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos seus servos. Faço confissão dos pecados, os filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa do meu pai, pecamos. Confissão dos nossos pecados, um quebrantamento de coração. Você sabe, muitas vezes a igreja ela não avança por causa desses pecados, irmãos. Nós não temos evangelizado como deveríamos evangelizar. Nós não temos sido fiéis nos dízimos e ofertas como deveríamos ser. Nós não temos praticado as disciplinas espirituais como deveríamos praticar. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos nos quebrantar. Porque uma hora Deus aperta, uma hora os muros caem, uma hora os portões são queimados, uma hora a miséria bate à nossa porta. E eu não estou falando aqui de maldição de homem, maldição do mundo, maldição do inferno. Não, estou falando da palavra do Senhor, de nós nos posicionarmos e nós nos quebrantarmos diante dele. Neemias fez isso, e não somente isso, mas ele também conhecia a aliança. E ele diz assim, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos,
Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Está vendo só? Então ele conhecia a aliança, ele sabia da palavra de Deus, ele sabia da promessa de Deus, ele fala assim, eu sei, Senhor, nós pecamos contra o Senhor, e por isso o Senhor nos levou para fora da nossa terra, nos tornou desterrados. Por isso nos tornamos desterrados. Mas eu sei que a tua palavra diz que se o povo se converter ao Senhor, se o povo se quebrantar, corrigir os seus caminhos, ainda que estejam distantes desses desterrados, o Senhor traria de volta para a sua presença, para a sua casa, onde o Senhor habita e manifesta a tua Shekinah, a tua glória. Portanto, essa oração de Neemias precisa estar também no nosso coração, sabendo das promessas que nós temos diante de Deus, para que Ele venha restaurar nossas vidas. Uma oração de capacitação, eu também gosto desse tipo de oração aqui. Capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim, lembre-se, nós estamos aqui avaliando o posicionamento de Neemias diante daquela afronta que ele sofreu, diante do grande desafio de reconstruir Jerusalém. Então ele ora. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Aí ele faz uma oração. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você sabia que existe uma teoria de que nós temos entre 4 e 5 segundos, aproximadamente, para avaliarmos uma informação que nos chega. E diante dessa avaliação, nós nos posicionarmos. E existem dois principais caminhos. Um caminho otimista, que vai nos levar a um posicionamento de enfrentamento daquela condição que nós avaliamos, ou um enfrentamento pessimista, que vai nos deprimir, que vai nos abater, nos entristecer. Então, quando a gente recebe uma notícia, ou então quando uma pessoa lança uma palavra sobre nós fazemos essa avaliação. E isso é muito rápido, coisa de 3, 4 segundos. Nós absorvemos aquela informação e vamos nos posicionar, ou de uma maneira derrotista, ou de uma maneira vitoriosa. Neemias pegou e ouviu. Eles vão fraquejar as suas mãos vão largar a obra, e ela não será concluída. Quantas vezes você já tentou fazer algo e alguém falou assim, você não consegue? Isso aí, ó, é fogo de palha. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, isso aí agora acabou para você, ó. Esse tipo de coisa que aconteceu com você agora é o seu fim. Já era. Isso aí você nunca vai conseguir superar. Você nunca vai conseguir vencer. Você nunca vai conseguir mudar a sua vida nesse sentido. E como você acolhe isso? Neemias pegou e falou assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. Eles falaram das minhas mãos. Falaram que eu ia largar a obra. Fortalece as minhas mãos, para que a obra seja concluída, o teu nome glorificado, o Senhor seja honrado, o Senhor me capacita, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que vem sobre nós, com graça, com dons, com capacitação extraordinária. Lembra de Elias, que estava no Monte Carmelo orando por chuva? 3 anos ele orou para que houvesse seca, como disciplina do Senhor sobre Israel. Acabe e Jezabel estavam destruindo a vida espiritual de Israel. E veio, portanto, Elias como profeta do Senhor, fazendo com que a palavra profética lançada fosse acolhida no coração, mas eles rejeitaram. Então ele orou que não houvesse chuva. 3 anos de seca. 3 anos de seca em Israel. E aí o Senhor o fez orar agora por chuva. Vá, profetize a Acabe, para ele saber que eu sou o Senhor que determino essas coisas. E fale que vai chover. Então, sem nada, sem nenhum instituto meteorológico para lançar suas previsões, ele vai para Acabe e fala, vai chover, prepare-se, vai chover. E ele sobe no Monte Carmelo. Até um certo ponto, né? Já estava velhinho, bichinho, então... Acho que é igual eu quando vou acompanhar os meninos lá no beach tênis lá, vou ficar só na arquibancada. Mas ele tinha um jovem, forte, igual o Alisson assim, ó. Sobe o Alisson. Vê lá se tem nuvem. Nada. Sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4, sobe 5, 7 vezes. Eu não sei se ele viu nuvem ou se a vista dele já estava embaçando de cansaço, mas eu sei que ele falou, ó, tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. E aí pela fé ele fala assim, desce, avisa Acabe, porque vai chover. E Acabe estava no monte Carmelo junto com Neemias. Ele estava carro com cavalos e desceu, foi para o vale de Jezreel com carro e cavalos. E diz o texto lá que o poder do Senhor veio sobre Elias
e ele correu na frente de Acabe. Quando nós oramos por capacitação, coisas extraordinárias acontecem conosco. Coisas que normalmente nós não conseguiríamos fazer. Quem é que consegue correr na frente de carros dos cavalos? Quem é que consegue chegar primeiro na frente de aquele que está correndo a cavalo? Sabe, o poder de Deus vem sobre nossas vidas quando nós oramos por capacitação. E também quando nós rogamos por piedade e misericórdia em nossas vidas. Quando nós já estamos tão exaustos, não desanime, mas coloque diante de Deus. Olha no capítulo 13, por favor. Versículo 22. Capítulo 13, versículo 22. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus. Tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Neemias aqui já estava finalizando aquela obra, restaurando inclusive o culto em Jerusalém. E ele fala, lembra de mim e tem piedade da minha vida. Tenha misericórdia de mim, porque agora nós vamos oferecer um culto ao Senhor e precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Olha o versículo 30, como ele encerra o seu livro. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Oração por piedade e misericórdia. Existe um sacerdote católico chamado José Maria Escrivá. Ele é fundador da Opus Dei. Opus Dei significa obra de Deus. E a mensagem da Opus Dei é: todos podem ter uma vida plenamente feliz através do amor e da amizade com Deus no meio da vida cotidiana. E esse sacerdote católico disse o seguinte: a oração é a arma mais poderosa do cristão. A oração nos torna eficazes, a oração nos torna felizes, a oração nos dá toda a força necessária para o cumprimento dos preceitos de Deus. Sim, toda a nossa vida pode e deve ser oração. Toda a nossa vida pode e deve ser oração. Hernán Dias Lopes, influenciado por essa mensagem de Escrivá, ele disse assim: a oração é a arma mais poderosa que o cristão possui. Neemias, diante das ameaças, não retalhou. Antes, buscou a Deus, mostrando que a oração é o caminho para enfrentar os desafios que tentam nos desviar do propósito divino. Oração. Uma vida de oração. A Bíblia fala para nós orarmos o tempo todo, e eu gosto disso quando as pessoas aplicam até de forma legítima, que nós podemos orar lavando o banheiro, nós podemos orar lavando louça, nós podemos orar dirigindo, nós podemos orar dentro do ônibus, nós podemos orar em qualquer momento, tomando banho, nós podemos orar em todo e qualquer momento. Mas não é esse tipo de oração aqui que vence uma batalha. Essa oração, ela mantém a nossa mente conectada, essa oração, ela mantém a gente sempre direcionando os nossos pensamentos para a obra de Deus, para a adoração, para nos posicionarmos. Mas a oração no meio de uma batalha dessa, irmãos, é aquela oração dedicada. É aquele tempo de oração dedicado. É aquele tempo que você tira para orar, de fato e verdade. Que seja um tempo de 10 minutos. Eu não vou nem falar 5 minutos, porque é muita mediocridade. Mas de 10 minutos no mínimo. Para pegar e ser dedicado. Para você orar, para você ler um texto bíblico e agradecer a Deus por uma causa específica. Uns 10 minutos de momento dedicado. A gente passa horas no feed do Instagram, horas na frente de uma série maratonando na Netflix, horas fazendo qualquer outra coisa e não consegue passar 10 minutos de tempo dedicado em oração. É esse tipo de oração. Neemias, ele se posicionou e orou a Deus. Depois Neemias trabalhou com firmeza e vigilância. Agora eu quero caminhar para o encerramento da nossa escola dominical já. Tem só mais 2 pontos aqui e vou ler alguns textos para vocês perceberem como que ele trabalhou com firmeza e vigilância. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Depois dele ter orado, o versículo 4 e 5 aí, ele diz assim: assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tinha ânimo para trabalhar. Olha aí o versículo 13 e 14. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, com suas lanças, os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Ou seja, essa obra
Não é uma obra somente de Deus. É uma obra para você lutar pela sua família, por você mesmo. Não tem aquela história? Ah, fulano chegou e eu não me preocupei porque eu não era... Chegou para atacar uma classe A e eu não me preocupei porque eu não era da classe A. Depois chegaram aqueles para atacar a classe B e eu não me preocupei porque eu não era da classe B. Depois chegaram outros para atacarem a classe C e eu não me preocupei porque eu não era da classe C. Até que chegaram para me atacar e eu não tinha mais nenhum amigo das classes A, B e C para me ajudar a me proteger e fui consumido pelo ataque. Então, quando nós estamos reconstruindo algo, quando nós estamos lutando por uma sociedade justa, nós não estamos lutando pela sociedade justa apenas, pela segurança dos nossos lares. Quando nós estamos lutando contra a corrupção, não é apenas para pegar e falar assim, nossa, que parlamento bonitinho, sem corrupção. Nossa, que país que prospera, sem corrupção. Não. É para a gente ser parado numa blitz aí no meio da rodovia aí, e não ter um guarda falando. Rapaz, você está complicado, né? Diz aí alguma coisa. Então, não é só por causa de um parlamento bonitinho que nós queremos o fim da corrupção. É porque tem hora que essa corrupção, essa violência, a falta de atendimento ao público, muitas vezes, a tristeza que nós enfrentamos na saúde pública, na educação pública, a insegurança econômica que nós sentimos, nós não sabemos mais. Não é o meu caso, mas pode ser o seu caso. Eu não tenho dinheiro para guardar, você talvez tenha. Você não sabe mais se pode deixar no banco ou não pode, porque a qualquer momento vem o governo e pode lançar as garras sobre o dinheiro que está no banco. Lembra do plano Collor? Lembra, né? Pois é, foi lá e pegou compulsoriamente, obrigatoriamente, o dinheiro que estava na poupança. Então, essa insegurança, nós lutamos não somente por nós, mas pelos nossos irmãos, filhos, filhas, mulheres, pela nossa casa. Neemias capítulo 4, versículo 19 e 20. Eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Ou seja, vamos nos organizar. Nós estamos espalhados, nós estamos sozinhos, né? Você muitas vezes enfrenta as suas dificuldades aí sem pedir uma oração, sem ligar, sem manifestar para a igreja. Você precisa ir para um lugar, precisa de uma carona, mas ninguém fica sabendo que você precisa de uma carona. Você quer participar de um evento, talvez não tenha condição financeira, mas ninguém fica sabendo que você quer participar, mas não tem a condição financeira. Aí Neemias fala assim, olha, eu vou tocar a trombeta, venham todos juntos aqui, nós precisamos nos organizar, porque fazendo isso, o nosso Deus lutará por nós. Deus vai fazer a obra dele. Quando nós nos juntamos, nos organizamos, quando nós estamos ombreados ali na luta, na obra de Deus, o nosso Deus luta por nós. Mas olha que interessante o versículo 23. Ele fala, o nosso Deus lutará por nós, lá no finalzinho do 20. Agora ele diz assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Olha só. Não é porque Deus vai lutar por nós que a gente vai relaxar. Percebeu? Não é porque a gente recebe uma oração, ó Deus, eu estou com um problema aqui no meu casamento. Aí o pastor vai e ora, ou então o outro vem e ora pelo pastor. E fala assim, não, agora está tudo certo, agora está tudo bem. E continua com os mesmos comportamentos, com as mesmas quedas e pecados, com os mesmos problemas, sem ajustar a sua vida. Não. E Neemias fala assim, enquanto não resolveu, enquanto a obra não terminou, enquanto o propósito de Deus não cumpriu, nem a roupa a gente tirava, nem sequer para dormir. E era mais, era um olho aberto e o outro fechado, vamos dizer assim. As armas estão aqui, à nossa direita. É qualquer som, qualquer coisinha estranha aqui, a gente já está pronto para pegar essa arma e lutar. Vigilância. Vigilância. Em último lugar, Neemias organiza a vida para cumprir o propósito de Deus. Ele cuida da segurança da cidade para que, além dos muros, além de Jerusalém, as casas das pessoas também fossem reconstruídas. Vamos lá para o capítulo 7. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias,
como comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhe disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guarda entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem na frente de suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Ou seja, para que ele tomou toda essa providência aqui? Para que as casas fossem reconstruídas, para que o povo tivesse o bem-estar, o povo tivesse, de fato, de verdade, a sua vida restaurada. E ele usa isso, inclusive, para estimular a contribuição para essa reconstrução completa. Ainda no capítulo 7, no versículo 70 até o 73, ele fala assim: alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra, o governador deu para o tesouro 8 quilos, aí ele vai listando aqui quanto mais as pessoas ofertaram. Alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro, 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata, 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo Israel moravam agora nas suas cidades, ou seja, nas suas próprias casas, naquilo que ele já tinha reconstruído para restaurar e cumprir o propósito de Deus. Que propósito é esse? O propósito de glorificar a Deus, de louvar a Deus, de prestar os seus sacrifícios ao Senhor, de fazer com que o culto fosse restaurado por completo. Então, quando tudo está preparado, Neemias ordena para que este propósito seja observado. Está aí no versículo 1 do capítulo 8. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o livro de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Então ele ordena para que esse povo faça então o propósito de louvar e glorificar a Deus. Eu gosto dessa fala aqui do Hernando Dias Lopes. Ele diz assim: após a construção do muro, Neemias entendeu que a restauração espiritual do povo era mais importante que a estrutura física. O verdadeiro reavivamento começa no nosso coração. O verdadeiro reavivamento começa no nosso coração. Martin Lloyd Jones, que foi capelão da Rainha Elizabeth: organização é essencial, mas sem o temor de Deus é apenas uma estrutura vazia. Neemias nos lembra que a santidade e a ordem caminham juntas. O propósito de Deus de nós glorificarmos. Às vezes nós pedimos mal, diz Tiago. E é por isso que Deus muitas vezes não nos ouve, porque pedimos mal. E o que é esse pedir mal? Tiago responde: esbanjar nos nossos próprios prazeres. E o que é o pedir certo? O pedir bem, o pedir correto. É aquilo que a gente quer que Deus faça em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. E o propósito de torná-lo conhecido seja cumprido. O nome dele glorificado e torná-lo conhecido é a nossa missão. Portanto, tudo aquilo que diz respeito, a gente pode ter um relacionamento, um casamento que glorifica a Deus ou que é somente para os nossos prazeres. A gente pode ter estudos que glorificam a Deus, ou então somente para vaidade do nosso intelecto. A gente pode ter carros, bens, casas, para que isso tudo seja direcionado para glorificar a Deus. Eu quero falar algo bem particular aqui. Um tio meu, olha só que coisa. E na história da minha família, esse meu tio era o que primeiro tinha os carros mais novos da família. E sempre zerinho, novo. E nunca andava de carro velho. Frequentemente trocava seu carro. Pastor. Mas esse meu tio, ele não ia na casa de alguns parentes quando a estrada não era asfaltada até a sua casa. Ele não colocava seus carros na poeira. Ele não dava carona para as pessoas necessitadas. O carro para ele não era para a glória de Deus. O carro era só para ele mesmo. Só para a família dele. Que pena isso. Que pena. Às vezes a gente ora para uma pessoa passar no concurso público, ele passa no concurso público e não é para a glória de Deus.
ora para a sua formatura, ele desenvolve sua profissão e não é para a glória de Deus. Some da igreja ou então nunca mais ajuda qualquer coisa na igreja. Sabe, nós precisamos ter a nossa vida para a glória de Deus, em todos os aspectos. As nossas amizades, os nossos relacionamentos. O meu casamento, o casamento da Sheila, o meu casamento com a Sheila é um casamento para a glória de Deus. Se não for isso, o Senhor vai colocar a mão e vai pesar, pode ter certeza. E nós não conseguimos superar as diferenças e nem os obstáculos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, se nós não tivermos como objetivo, como alvo principal, a glória de Deus. Porque se eu ficar olhando para as virtudes da Sheila, uma hora os meus olhos embaçam. E eu começo a enxergar as suas falhas. E podem ser mais brilhantes do que as virtudes. E se ela fizer isso comigo, aí é que eu estou lascado mesmo. Mas quando nós olhamos para a glória de Deus e caminhamos para honrar o Senhor, obedecer a sua palavra, torná-lo o nome dele conhecido, dizendo, ele nos faz superar, ele nos faz andar, mesmo quando nós não temos toda a compatibilidade, mas nós andamos para a glória de Deus. Aí nós superamos os problemas. Aí nós conseguimos enxergar um ao outro como aquele que é alvo da graça e da misericórdia de Deus. E assim também deve ser do nosso coração. Encerrando, a superação da oposição começa com oração e disciplinas espirituais. Sem isso é derrota, mas com isso é vitória em nome de Jesus. Trabalho e muito trabalho, não dá para dispensar isso, nós sabemos. Em todas as áreas de nossas vidas nós devemos nos dedicar bastante. Na área espiritual não é diferente. Deus nos garante a vitória e muitas vezes lutando as nossas próprias batalhas em nosso lugar, mas também existe o nosso trabalho, a nossa luta em algumas batalhas, e isso deve nos fazer trabalhar com afinco e perseverança. E o propósito de glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. Isso que nós precisamos fazer para superar a oposição em qualquer trabalho de Deus, em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Em nome de Jesus. Semana que vem, nós vamos estudar sobre a restauração dos corações do povo de Deus em Jerusalém. Nós entraremos já na parte final do nosso estudo sobre Neemias, encerrando esse currículo e fazendo com que o pacote seja completo, entendamos completamente essa vida de Deus para nós, restaurando as muralhas da nossa vida existencial, em nome de Jesus. Queria saber se os irmãos têm alguma palavra, alguma contribuição, alguma pergunta, em que possamos contribuir aqui também e encerrarmos o nosso estudo. É bom assim, né? Porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Vamos ficar em pé, vamos orar. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Obrigado, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória. Bendizemos o teu nome, te exaltamos. Tu és o Cordeiro Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor restaura nossas vidas. É o Senhor que, ó Deus, como Neemias significa o consolo que vem de Deus. O teu Espírito Santo é o nosso consolador. É o consolo que vem do alto sobre nossas vidas, sobre nossos corações. E assim como Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém, é o Senhor que reconstrói as nossas vidas. E o Senhor nos coloca, Pai Celestial, em um ambiente em que há grande oposição. Porque quando nós estamos próximos de realizar grandes coisas para o Senhor, para o teu reino, os inimigos nos atacam mais ferozmente. Portanto, ó Deus, fortalece-nos, guarda-nos, livra-nos, em nome de Jesus. Protege-nos, ó Deus, com a armadura do Senhor, com a consciência que nós temos da nossa salvação, com a justiça e a retidão no nosso caminhar, com a verdade nos nossos lábios, ó Deus, e no posicionamento entre o sim, sim e não, não, e o que passar disso vem do maligno. Com a palavra do Senhor afiada em nossos lábios e coração para não pecarmos contra o Senhor, ela é a espada do Espírito Santo. Com, ó Pai Celestial, o evangelho da paz sendo proclamado, difundido, pregado, ó Deus, compartilhado entre as pessoas, porque Ele nos dará caminhos aplainados. É a sapatilha da preparação do evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus, aumenta-nos a fé para apagarmos esses dados inflamados do maligno. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos faça ser posicionados nessa batalha, sabendo que nenhuma palavra pode ser acolhida no nosso coração como maldição, mas colocarmos diante do Senhor, Deus, que é a nossa proteção, é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro, em nome do Senhor, Pai, para nos proteger e nos livrar de toda palavra maldita lançada sobre nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa personalidade, sobre o nosso temperamento, a nossa condição física, emocional, espiritual,
qualquer palavra maldita, mal falada, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor nos faça cumprir um propósito do Senhor, de glorificar o teu nome eternamente, de proclamar as tuas virtudes, torná-lo conhecido entre as pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus, nos dê oportunidade, ó Pai, no trabalho, na família, os amigos, pessoas com as quais nós nos relacionamos diariamente. Nos dê a oportunidade de falarmos de Jesus, de falarmos da Tua Palavra, de falarmos do Evangelho que salva, que cura, que restaura vidas, restaura casamentos, restaura emoções, corações. Em nome de Jesus, ó Pai. E, sobretudo, restaura a nossa alma, porque estávamos, ó Deus, debaixo da ira, como filhos da desobediência, e agora somos filhos do Altíssimo, nosso Pai maravilhoso, nosso Abba Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê um domingo abençoado e logo mais retornemos para a glória do Teu nome, cultuarmos como um grande corpo de Cristo, ó Pai, louvando e adorando o Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém.